Bom, vamos lá. Bom dia, obrigado a todos por participarem da teleconferência de resultados da Economática do segundo trimestre de 2026. Aqui comigo está o Israel Massa, CFO da nossa empresa, e eu vou começar fazendo uma introdução sobre o trimestre e sobre o nosso negócio. Pode passar? A gente no primeiro trimestre da divulgação de resultados, na teleconferência, a gente anunciou um plano agressivo de corte de custos. Esse plano está em andamento. Já é possível observar pelas principais KPIs da empresa, tanto de resultado financeiro como demais métricas, uma melhora bastante tangível. A gente está no plano, no trilho, animados, sem perder a capacidade de inovação, né? Não é corte para travar e congelar a empresa. A gente está conseguindo promover cortes, ajustes de cada linha de custo da empresa, tamanho de time, mas sem perder a velocidade, para entregar inovação. E aqui, a Economática é uma empresa que existe há 40 anos, 4 décadas. A maior fortaleza da Economática é essa base de dados vasta, extensa, com diversos dados proprietários, com uma metodologia reconhecida pelo mercado de extração de dados, presente nas principais instituições brasileiras, seja bancos, gestoras, universidades, consultorias, advisories, uma lista extensa de clientes, são mais de 400 clientes, 120 clientes internacionais da Economática. Mas a empresa não estava pronta em termos de produto para essa era de inteligência artificial. Ela tinha a base, mas não tinha, que é o principal, né? O grande diferencial da Economática, mas não tinha como entregar essa base. Então, nós lançamos dois produtos, tá? Agora no trimestre. Eu começo pelas APIs, né? É o mais fácil de entender, né? Toda a base da Economática entregue via endpoints, no qual o nosso cliente consome em qualquer formato, inclusive para agentes de inteligência artificial. Aqui é o nosso grande foco, né? Entregar dados rastreáveis, confiáveis, com governança para os nossos clientes que estão utilizando agentes de inteligência artificial, sistemas, dashboards, modelos quantitativos, são dados críticos, né? E a Economática ela é conhecida pela precisão dessa base de dados, por isso que essas instituições utilizam e escolhem a Economática. Também lançamos o Kento. Kento não é um chatbot com AI. Ele é um agente de inteligência artificial com memória, contexto e aprendizado. Ao longo do uso do Kento pelos nossos clientes, nas organizações, o Kento vai aprendendo o que os nossos clientes fazem, quais suas necessidades, qual metodologia, o que eles mais gostam de olhar, e a entrega de produtividade é exponencial. Os primeiros clientes utilizando o Kento, os reviews são absolutamente promissores, a gente está bastante animado com o produto. Por trás do produto é a base de dados da Economática, dados de renda variável, renda fixa, fundos de investimento, dados macroeconômicos, notícias, regulatório, toda a experiência, expertise da Economática, toda essa base de dados de 40 anos dentro do nosso agente de inteligência artificial. O nosso cliente consegue acessar o Kento no próprio workspace do Kento, né? Fazendo perguntas, criando rotinas automatizadas e também em qualquer lugar, né? Onde o nosso cliente está trabalhando. Ele está trabalhando hoje no WhatsApp, no ChatGPT, no Cloud, no Copilot, no Bedrock do AWS, no Telegram, qualquer lugar a gente consegue, a gente entrega o Kento via conexão nativa, super fácil, super rápido. Inclusive, a gente vai lançar recentemente agora, nas próximas semanas, o Kento dentro do próprio Excel, que é um workflow muito trabalhado pelos nossos clientes, tá? Ele serve para qualquer profissional de mercado financeiro, seja ele um assessor, consultor, banker, analista, gestor, RI, qualquer profissional, o Kento consegue ajudar na produtividade. Esse é o objetivo do nosso produto, né? Trazer governança, todos os dados citados, falados pelo Kento,
são dados oficiais, com fonte, com link, com rastreabilidade, repetindo, com muita governança dos dados, que é isso que o nosso cliente institucional precisa, tá? Pode passar. Aqui é uma atualização para vocês do nosso plano, de contenção de gastos e de eficiência. A gente, apesar da atraso na venda da carteira da corretora, e do nosso aplicativo B2C, que seja um custo grande operacional, a gente conseguiu entregar o que a gente se propôs na divulgação do nosso resultado do primeiro trimestre de 2026, tá? A gente entregou até a mais, apesar do atraso na venda da corretora, e não só isso, a gente promoveu uma revisão para mais de gastos e eficiências projetado para o segundo semestre de 2026. O reportado no primeiro trimestre foram 16,8 milhões de corte de gastos anualizado. A gente está revisando para um projetado, né, a nossa estimativa atualizada de 19,42 milhões de corte de gastos. De novo, importante salientar, a empresa não perde a capacidade, a velocidade, a gente está revisando todos os processos aqui dentro da companhia para a gente não perder a nossa capacidade de entregar inovação. Como eu citei dois produtos da Economática, também cito a Sencom. A gente lançou na nossa calculadora de imposto de renda o cálculo de imposto de renda internacional para investidores que operam fora, que é um número cada vez maior também. Então, a empresa, apesar de estar menor, com um número de funcionários menor, menos fornecedores, mais simples de operar, a gente está conseguindo entregar com velocidade e inovação. Isso é um tema constante aqui dentro da companhia, né? O nosso objetivo primário é entregar geração de caixa, né? A queima de caixa, o Massa vai entrar nesse tópico, ela já foi a menor queima de caixa desde o IPO. Claro que nós temos gastos não recorrentes, sim, seja reestruturação, demissões, venda de ativos, né? A gente ainda buca gastos não recorrentes, mas cada vez menores, tá? Então, da minha parte é essa. Agora eu passo para o Israel Massa citar os números financeiros. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente tem a receita por operacional e por colaborador da companhia. Vocês vão notar uma melhora, né, no primeiro e segundo trimestre, que foi quando de fato a gente fez a virada estratégica na companhia, né? Falando da receita líquida, a gente teve uma melhora de 15,6% comparando com o primeiro trimestre. Importante notar que a gente tem uma sazonalidade favorável da Sencom, tá? Que acaba favorecendo a receita do segundo trimestre. E a receita por colaborador, ela já sobe, né? Sobe 40%, comparando tri contra tri, dado todo o plano nosso de redução de custos e simplificação da companhia, tá? A gente, mesmo com a normalização, né, no terceiro trimestre, a gente vê a receita por colaborador subindo, né? Não igual subiu no segundo trimestre, porque a companhia ela segue ajustando o quadro e reduzindo custos. Vamos falar aqui sobre o caixa da companhia. A gente iniciou o segundo trimestre com 16 milhões de caixa, a gente teve um consumo de 3,3 milhões de caixa, tá? E a gente teve uma entrada de 3,3 à venda de ativos, e o caixa ele finalizou com 15,5 milhões, tá? Importante notar que a gente teve o último pagamento de earnout da Pandora, que é a nossa gestora, que foi de 530 mil reais, e a gente teve gastos não recorrentes ligados a demissões e reestruturação de 837 mil, tá? E mesmo assim, a gente, com 3,3 milhões de consumo de caixa, é o menor consumo desde o IPO. Tá? A gente tirando esses efeitos, a gente fica com um consumo próximo de 2 milhões, tá? E a gente deve seguir melhorando nos próximos trimestres, tá? Essa queima de caixa, levando a companhia para o break-even. Aqui a gente tem os indicadores de rentabilidade, tá? A gente vê aqui já a melhora do lucro bruto ajustado, melhorando
49,1% tri contra tri, o EBITDA ajustado melhorando 57,7% comparado tri contra tri, e o lucro prejuízo ajustado melhorando 60,5% comparado tri contra tri, tá? Tudo isso é feito da mudança estratégica que a gente fez na companhia, né? Tirando unidades ali que elas drenavam caixa, consumiam caixa e focando na economática, principalmente tem a Sencom também e a gestora, tá? Que são empresas que geram caixa dentro do grupo economática hoje. Bom, obrigado, Israel, então, para fazer um sumário final aqui do nosso conference call. A gente está avançando rapidamente para colocar essa companhia no modo de geração de caixa. Relógio trabalhar ao nosso favor. Então, seja muito trabalho, né? A gente já fez um mapeamento extenso, né? Revisado. A gente vai executar, a gente não quer perder tempo com relação a esse ajuste para que essa companhia, repetindo, passe a gerar caixa rapidamente sem perder a capacidade de inovação. Então, temos uma negociação avançada, já pública, da venda da carteira de investimentos e do nosso aplicativo, que na verdade foi concretizado exatamente hoje, aqui 30 minutos antes da abertura do mercado, perdão. Estava pendente ainda uma negociação final, então isso é também um passo muito importante para nós, para ter uma operação é, mais limpa, mais simples, mais leve, né? E de fato a gente sela hoje, né, a saída do mercado de corretagem. Ainda temos o ativo, a DTVM, né, que também está à venda, mas não operacional, né? A licença da DTVM, já a carteira e o aplicativo B2C a gente concretizou a venda hoje. Então, esses são os principais pontos. Eu agradeço a todos, né? Aí a confiança na nossa empresa. Quero reforçar que a gente está bastante animado com a companhia. É um ativo, temos ativos únicos, né? A Economática é a maior fonte de receita da empresa, é um ativo único para essa era de inteligência artificial e a gente está avançado no plano para capitalizar em cima disso. Tá? Obrigado. Agora vamos para a nossa parte de Q&A, perguntas e respostas. Por favor, enviem as perguntas e vamos prontamente respondê-las. Vamos lá. A pergunta do Rafael Fotic: como pretendem monetizar o uso da IA na economática? Rafael, obrigado pela pergunta. Existem diversas formas de monetização, mas o nosso modelo principal da Economática é um modelo B2B SaaS. Então, é uma receita de uma assinatura, são contratos de longo prazo, tipicamente de 12 a 24 meses, como a companhia já está acostumada a trabalhar. Relacionado ao Kento, o nosso agente, é um modelo seat-based, né, por licença por usuário. Tá? Então, a gente vende planos desde a possibilidade agora de atender um público que a gente não atendia, que era os assessores, consultorias, né, com um plano mais simples do Kento em termos de profundidade de dados e ferramentas, até a base de clientes da Economática, né? Então, hoje com o Kento, a gente enxerga um potencial alto de cross-sell e upsell na própria base de clientes da Economática. Economática antes ela estava presente está presente na maioria das instituições, como eu citei para vocês, mas em pequenas caixas, né? Caixas de gestão de recursos, caixa de economistas, caixinhas pequenas, né? E o Kento ele é um produto que ele é muito mais abrangente.
Ele pode estar presente desde o back-office ao front, para traders, para analistas, gestores, consultores, como eu citei aqui, no início da apresentação. Então, a gente tem uma possibilidade de cross-sell e upsell dentro dessas instituições bem interessante. Tá? Eu gostaria de notar para vocês que é um produto B2B, né? A venda, a dinâmica de vendas é bem diferente do B2C. A gente está muito engajado aqui com o time de vendas, reformulando também o nosso modelo de comissionamento para o time entregar mais, tá? Enfim, esses são os principais pontos de monetização que a gente enxerga. É o modelo da Economática, como ele já existe, não tem nenhuma reinvenção da roda, tá? Obrigado. Mais uma pergunta, do Rafael também. O Kento será um produto à parte ou está dentro da assinatura da Economática? Obrigado, Rafael. Boa pergunta, é um produto à parte, tá? Os nossos clientes que têm a plataforma Economática, né, que é a grande base de clientes da Economática e terminal, eles precisam assinar o Kento. Só que todos os clientes hoje eles acessam o Kento, a gente tem um tier free, né? Com a possibilidade de fazer alguns prompts por dia, né? No modelo muito parecido com o da Cloud, própria Cloud e ChatGPT. E aí os clientes, caso queiram, eles assinam o serviço por assinatura individual, né? Por cabeça, tá? Então, hoje, todos os clientes, toda a base economática tem acesso ao Kento, né? Numa versão free, tá? E aí, caso queiram, eles assinam individualmente, tá? Outra pergunta do Rafael: tem estimativa de valor mínimo para o Kento? Rafael, a gente tem planos a partir de R$ 200 por usuário, tá? Esse é o plano pro assessor, tá? É um pricing bem agressivo, é um mercado que a Economática não entrou até então, tá? A parte de assessoria e consultoria, tá? E a gente posicionou o Kento para esse mercado com um preço totalmente diferente do institucional, tá? O Kento para os demais clientes, a gente depende do tipo do cliente, depende da volumetria, depende da necessidade de dados, então varia de cliente para cliente, mas são preços bem superiores, tá? Bom, aparentemente não tem mais perguntas. Eu gostaria de reforçar o agradecimento a todos, reforçar que a companhia está caminhando para o momento de break-even tão importante para nós. A companhia está com novos produtos, inclusive hoje com a venda da carteira de clientes para EQI. Nós anunciamos dois contratos de longo prazo do próprio Kento, tão citado aqui no Conference Call com a própria EQI e do nosso serviço de notícias via API para o aplicativo da EQI. Então a gente está aqui trabalhando bastante com novos produtos, a companhia está mais leve, mais rápida, a companhia tem uma tremenda oportunidade para essa era de inteligência artificial e a gente está bem atento aqui para continuar, como o Israel falou, entregando melhora sequencial nos próximos trimestres. Obrigado a todos pela Pedro, presença. só Oi? mais uma pergunta. O Adriano Souza, ele perguntou do TC Cosmos, como está a visão dentro da companhia sobre o fundo e a gestora? Se será aberto em outras corretoras? Boa. Então, respondendo mais uma pergunta, Adriano, obrigado. A gestora é core business da empresa. A gente tem três empresas aqui que são foco total nosso, duas empresas de tecnologia, Economática e Sencom, e a nossa gestora. Com a saída, da operação de corretagem de seguros, a gente enxerga menos resistência para o TC Cosmos estar
sendo distribuído em outras corretoras, tá? No momento a gente não tem nada para anunciar, mas é a nossa intenção que o fundo, que é um dos melhores fundos do Brasil desde 2022, esteja presente como um produto a ser distribuído nessas corretoras, nas principais corretoras do Brasil. A gente tem algumas negociações em andamento, mas no momento nada para anunciar. Espero que em breve sim. A gente espera que em breve sim o fundo e os produtos da nossa gestora, né? Temos aí outras ambições dentro da gestora, estejam presentes, né, nas principais corretoras do Brasil. Mais alguma, Israel? Por enquanto, só essas, Pedro. Então tá bom. Então acho que eu já tinha feito o agradecimento final. Espero vocês no próximo Conference Call e convido a todos, caso tenham dúvidas, para entrar em contato com o nosso RI. Muito obrigado a todos e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde.